boa tarde a você que nos acompanha aqui no NT Sul todos os dias pela TV Cachoeira. Eu recebo hoje a Simone Domingos. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Ela é presidente da Associação Humaniza Cachoeira. Simone, eu já queria começar te perguntando o que é a Humaniza e com o que ela trabalha. A Humaniza é uma associação dos amigos e familiares das pessoas que sofrem com transtornos mentais. Então, exclusivamente para tratar os direitos das pessoas que sofrem com transtornos mentais, aquelas que não podem falar por si, para cuidar dos direitos dessas pessoas, tanto da família quanto das pessoas com transtorno. Você falou num assunto que é muito importante nesse processo. Sim. Não só tratar do doente em si, né, da pessoa que tem esse problema, mas sim da família também. É importante, faz parte do tratamento. O paciente, a pessoa que tem transtorno mental, se a família não for tratada junto, vai ser muito complicado ele manter aquele tratamento, ele conseguir estabilizar a doença dele. Então, o trabalho da família é muito importante, tanto quanto a medicação que vai ser ministrada pelos médicos, né? É um trabalho de equipe, é o psicólogo, é o assistente social, é o médico, é o enfermeiro e a família, que é o que passa mais tempo com o paciente. Então, ela precisa saber lidar com a doença, lidar com a pessoa e saber que aquilo ali tem como estabilizar e a pessoa chegar a uma vida muito próxima do normal. Depois de diagnosticado, é muito importante que a família tenha noção, né, tenha consciência de tudo que envolve aquele processo. Tudo que envolve. Existe, assim, fase da família que existe, né, que faz parte da doença, a família negar. Porque sempre quando a gente tem um filho, a gente projeta para o filho, né, que o filho tem uma boa profissão, que ele consiga ter a família dele. E quando se depara, às vezes, na adolescência acontece, de ter o surto, o primeiro surto, aquilo ali a gente pensa que vai ser passageiro, né? E existe a hipótese de diagnóstico, até sair o diagnóstico definitivo. Então, é um processo que a família também entra em negação. Ela quer que aquela doença tenha uma cura. E, às vezes, não, ela exige um tratamento, simplesmente, né? E a família, às vezes, faz com que o paciente, quando ele toma a primeira medicação e depois de uns meses ele estabiliza, tu está curado, não precisa mais tomar. Aí acontece, abandona o tratamento. Aí passa um tempo depois, se a doença realmente é crônica, né, se enquadra no transtorno, ele vai vir ter um novo surto, aquela medicação não vai surgir o mesmo efeito, outras medicações têm que ser usadas, aumentar a dose, então a cada surto a doença vai agravando. Então é importante que desde o início a família entenda o que é a doença, que escute os profissionais, que digam não abandone o tratamento. Se o médico disser assim, para, é porque não é para parar, é para continuar. Então a família ali, bem no início, é importante que ela entenda o processo da doença e faça aquilo que a equipe médica, que realmente estudou e entende daquela doença, faça o que eles estão dizendo. Então, a família, assim, é essencial no tratamento do paciente para ele não evoluir com aquela doença. Muitos evoluem porque a família não compreende, não apoia, sabe? E isso aí acontece, assim, na maioria dos casos, dá para dizer. É claro que o tratamento medicamentoso é muito importante também nesse processo. Hoje, como é que funciona essa questão do fornecimento desses medicamentos pelo município? Agora a gente teve uma crise grande no governo, não foi problema financeiro, desde o governo passado, eu sei que não foi problema financeiro, foi problema de gestão, problema na licitação das medicações. A gente andou falando com bastante gente, né? Inclusive o pessoal da farmácia, o governo, os secretários. Eles falaram que era feito o processo licitatório, onde existia uma lista de medicações. Aí, não sei como é que era feito, eu não tive acesso aos contratos, isso não. Quem era o fornecedor? Não sei quem são essas pessoas. Mas eles se comprometiam em dar aquela lista inteira de medicação. E se faltasse uma, todas as outras não vinham. Acontece, aí aquilo tinha que ser cancelado e fazer um novo processo. E isso daí gerou essa bola de neve que já faz 3 meses de transição e mais... Estamos no 5º ano de governo, já praticamente 8 meses que a farmácia está sem as medicações. E isso para o paciente psiquiátrico é extremamente grave. E como é que vocês têm feito? A prefeitura, no início, assim, há um tempo atrás, eles já estavam fazendo empenho, eles conseguiam a medicação naqueles casos para evitar os surtos mesmo. A gente estava estabilizada há muito tempo, entrou em surto. Dá para dizer assim que o tratamento todo, né, teve que ser recolhido agora e quando vier a medicação vai ter que começar do zero. Às vezes tem que aumentar a dose, as medicações que são dispostas no SUS de repente não vão funcionar mais, o paciente vai ter que passar a comprar a medicação. Muitos deles vivem em estado de pobreza, extrema pobreza, então dependem. Teve um dia em Cachoeira, um dia só que teve 3 tentativas de suicídio. E 2 foi por falta de medicação. Então, assim, foram casos bem graves. Gente que passa... E aquelas que passaram a comprar medicação tiraram do alimento ou de alguma outra coisa para não deixar o paciente sem medicação em casa.
Então, eles sofreram restrições ou alimentares ou as duas ao mesmo tempo, alimentares e medicação. Então, foram casos assim, ó, de horror. Na falta dessa medicação que é fornecida pelo município, existe alguma outra alternativa que se possa ter para... Porque o paciente não tem como ficar sem a medicação. Né? Eles ficaram sem, entraram em surto e ficaram sem. Eles podem recorrer ao Ministério Público, mas isso aí, né, depende, eles não... O município tentou, alguns casos realmente eles pegaram as receitas e compraram, empenharam, mas um tempo para cá parou. E a medicação ainda não chegou. Ainda não está. E eles ficaram sem, entraram em surto. E não tem uma previsão para que essa medicação venha? Eles tinham dado previsão para nós em abril, maio. Nós estamos em maio. Diz que agora, semana passada, o retrasado prefeito assinou o contrato, um novo contrato. O que eles fizeram? Eles separaram os contratos com medicações, aquelas assim que é certo que vem para não faltar, e aquelas que podem ser que tenham uma dificuldade de vir. Eles separaram e fizeram um contrato. Então, pode ser que de uma hora para outra resolva. Mas o problema é assim, o paciente, quando ele entra em surto, ele teve um grande prejuízo. Não só assim do surto em si, mas agora para começar o tratamento praticamente do zero de novo. De repente, essa medicação que a farmácia do SUS dá, que tem muitas que são até bem assim, elas têm muito efeito colateral, elas são um pouco ultrapassadas, não façam mais efeito. E aí o paciente vai ficar nessa situação. Às vezes tem que ser internado, uma internação sai muito mais caro, com certeza, do que tu manter um paciente com uma medicação. Não são medicações caras, se você for assim ver na farmácia, é medicação de R$ 9, R$ 7, R$ 3. Mas teve caso de um rapaz que entrou em surto que ele era mendigo, então ele não tinha nem comida para comprar e quem dirá conseguir comprar uma medicação de R$ 4, R$ 5. Foram casos assim extremos, sabe, que a gente não soube o que fazer, não teve o que fazer. Então é aguardar e as pessoas entrarem em sofrimento. Outro caso também teve uma família que o marido entrou em surto. Estabilizar um paciente é muito complicado, é difícil, porque tu tem que ajustar a dose, achar a medicação, aceitar que ele aceite o tratamento, às vezes leva anos. Aí o paciente aceita o tratamento, ele faz o tratamento, estabiliza, volta para o mercado de trabalho, quando tem, né? E quando ele chega naquela fase ali, aí quando vê falta um remédio, pá, entra em surto. Aquilo ali, assim, ó, bota tudo no zero, bota tudo no lixo. Todo aquele trabalho. A gente sabe que hoje em dia o auxílio dessas associações é muito importante. Sim. Porque o acesso à informação ele é mais facilitado, até porque diversos são os serviços que essas associações, como a Humaniza a Cachoeira, ela disponibilizam para aquelas pessoas que têm um problema, como é o que a gente está citando aqui. Hoje, quais são os principais serviços que vocês estão disponibilizando? A ouvidoria, de tanto a gente ouvir reclamação, né? Porque não adianta também a gente ouvir e não efetivar, não escrever. A gente está com muita dificuldade porque a gente não tem sede. Então, obrigatoriamente a gente teve que abrir o espaço no Facebook, mas nem todo mundo tem acesso ao Facebook. Tem gente que não tem celular, não tem internet. Então a gente recebe as pessoas quando consegue, né, ouvir. Mas, claro que se a gente tivesse uma sede seria muito mais fácil fazer. Criamos a ouvidoria, né? Com a ouvidoria a gente vai conseguir determinar os trabalhos, né? É caso de fazer uma ação civil pública, é caso de intermediar algum serviço, falar com o prefeito, falar com o secretário, vamos tentar resolver a situação. Então a gente criou a ouvidoria para poder resolver. Plano de saúde, não só para o paciente, mas também para os familiares, porque às vezes precisa de uma coisa extra que não tem no SUS, por exemplo, um neuro. Não tem, né? De repente, uma receita que precisa de urgência. Até para o familiar também, porque o familiar também tem os seus problemas, né? Eu cito assim, ó, não só a doença mental, mas qual família que não tem uma pessoa que tem um diabetes, um problema de pressão alta? Eu fico muito fragilizada, assim, eu perco noites de sono pensando, eu fico imaginando assim, imagina se todos os cachoeirenses fossem inventados de ser solidários. Cada vez que faltar medicação no SUS, vou fazer de conta que todo mundo usa o SUS e para de usar o medicamento em casa. Vai ver o caos que não ia virar. Todo mundo. Porque assim é fácil a gente dizer, tenha paciência, a gente está numa situação assim que eu tenho dinheiro no bolso para ir na farmácia, tenho 9, 10 reais para comprar um remédio. E quem não tem fica sem. Eu deito e fico pensando, gente, como é que pode estar vendo essa gente assim, ó, o pai de família entra em surto, entra em depressão, muitos trabalham por conta própria. E aí tem um CNPJ, vai conseguir alguma coisa no INSS, é negado, fica sem o auxílio doença, sem o auxílio nenhum. E aquela família começa a entrar em problema. Teve um caso que eu estava falando que a esposa também entrou em surto de ver o marido daquele jeito. Ela não teve o que fazer. A família tem dificuldade de sair de casa e deixar uma pessoa assim, sozinha, porque ela pode cometer um suicídio, então ela já tem dificuldade no trabalho dela. Então, cria um transtorno social muito grande. E as crianças também, os filhos, os jovens, vendo aquela situação. Vivendo, né,
restrições por causa, às vezes, de uma falta de medicação no SUS, uma coisa que, questão de gestão, não foi falta de dinheiro nenhuma vez. Não foi por causa do Perpétuo Socorro que teve a intervenção, então não foi. Foi exclusivamente gestão, licitação. Foi isso que aconteceu. Vocês têm um levantamento do número de pessoas que têm esse problema aqui em Cachoeira hoje? Em Cachoeira, no CAPS, são mais de 5.000 cadastrados, mas chega a média de 1.500 a 2.000 atendimentos mês. É um número bem considerável de pessoas. Você até me deixou aqui em mãos, no dia 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sim. Né? E no CAPS vai ter alguma atividade com relação a esse assunto? Inclusive esse dia até vai ser semana que vem, dia 18, está fazendo 30 anos da luta antimanicomial no Brasil. Que ela começou na segunda conferência, né, dos profissionais de saúde em Bauru, São Paulo. Ela levou algum tempo para virar lei, foi virar lei lá em 2001 no governo Fernando Henrique. Então é uma luta assim, ó, eu não sei o que as pessoas, quando falam em doença mental, existe o preconceito, sabe? As pessoas vão me ver, elas vão achar que eu não sirvo para nada. Não é assim que funciona. Tem muita gente hoje assim que eu sei que trabalha no comércio, que trabalha na prefeitura, num monte de lugar que tem transtorno mental e os colegas não sabem. Mas tem, porque elas têm receio, elas têm vergonha de aparecer, porque elas têm medo de sofrer preconceito. Né? Então, é uma luta que vem de muitos anos, não é uma coisa recente, sabe? E é uma questão de você também entender a condição do outro, né? Entender a condição do outro. É um problema como qualquer outro, né? Que se for tratado, se for medicado, não leva uma vida nenhum. normal, tu consegue casar, ter filho, ter tua família normal. É uma questão assim de entender realmente, né, o processo. Ninguém fica doente porque quer. Hoje eu quero ser diabético, amanhã eu quero ter uma pressão alta, amanhã eu quero ser hipertenso, amanhã eu quero ter uma esquizofrenia. Não, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Eu quero ser bipolar, não é uma coisa que a gente deseja, é uma coisa que vem, é uma doença, como qualquer outra, tratável e ponto. Simone, para a gente terminar, quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser conversar, que tem algum caso, conhece alguém, ou até mesmo buscar algum tipo de informação, né? Sim. Como é que faz? Assim, o pessoal do CAP sabe, né? Em seguida nós estamos ali, tem o grupo de familiares todas as segunda-feira, inclusive agora a gente quer fazer uma campanha para a família participar desses grupos, que é importante, porque tu recebe orientações. E por enquanto via Facebook, né? Tem o Facebook Humaniza Cachoeira, que tu entra, tu pode mandar mensagem inbox, eu que abro, seguidamente estou abrindo, e ali tem todas as informações. Então, por enquanto a gente não recebeu a nossa sede, que eu espero que seja aqui próxima do centro, né? Para o pessoal poder ter acesso, que seja, por enquanto, é por esses meios, assim, né? Pelo Face. Algum telefone que alguém possa entrar em contato ou mais pelo Face mesmo? Mais pelo Face mesmo. Pelo Face. A gente está, inclusive, com uma campanha, vai até o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, onde no mundo inteiro, os principais monumentos do mundo deixam a luz amarela. A gente quer ver se esse ano a gente deixa os monumentos em Cachoeira do Sul, feito Câmara de Vereadores, Prefeitura de cor amarela. O Setembro Amarelo é chamado da prevenção, mês de prevenção ao suicídio. Então, essa campanha inclusive, ela é assim, ó, no Brasil não existe. Ela é o primeiro caso no Brasil, diga sim à socialização, que é uma campanha que a Humaniza Cachoeira está começando a lançar a nível municipal, para poder socializar. O que é socializar? Trazer as pessoas para a sociedade. A gente é muito preocupado com, assim, ó, não vamos criticar, nós não estamos aqui para criticar as pessoas. Existem muitas casas que estão abrigando, apesar do decreto-lei de 2013 de não poder mais colocar, mas que abrigam as pessoas com transtorno mental. Né? Isso é proibido, mas a gente sabe que hoje em dia sim existe a lei, mas não sei se ela está adequada à realidade. A família não consegue cuidar, ela tem que trabalhar e não tem como deixar sozinha. Mas também aquela filosofia assim, ó, de onde come 10, come 50, numa casa asilar, né? Asilar, pensionato, seja lá como é que se chama, também não funciona para paciente com transtorno. Então, eu acho que assim, tem que começar a gente a trabalhar a família. Poxa, chega final de semana, busca. Porque sabe que passa só o dia lá e de noite leva em casa para posar em casa. Vamos começar a socializar, a humanizar mais essas questões. Custa deixar o dia e chegar de tardezinha, que nem como tu faz com uma criança que deixa na creche quando tu vai trabalhar. Leva para casa. Ele tem que se sentir que ele tem uma família, que ele tem alguém por ele. Leva para casa as festas, aniversário, faz participar, Natal, Ano Novo, Páscoa. Então, é assim, ó, humanizar as pessoas, não deixar lá simplesmente. Tem muitos casos em Cachoeira de maus tratos, de paciente que apanha de taquara, que é posto para fora, para a rua, porque não se comportou bem, quer dizer que alguém está colocando um padrão de comportamento numa pessoa com transtorno, que não está recebendo um tratamento adequado. Então, é esse tipo de caso, assim, a gente não está para criticar as casas, porque elas fazem um trabalho que a família não faz e o governo também não faz.
não criticar a família, porque é complicado para a família também cuidar de um paciente, sem às vezes ter apoio, tendo que trabalhar, e como é que vai deixar aquela pessoa sozinha. Então nós estamos querendo fazer assim, ó, e a prefeitura também tem apoio técnico para ajudar essas casas, essa família, para poder, né, nutricionista, assistente social, para fazer um trabalho em conjunto, não assim, ó, só a casa, só a família, só a prefeitura. Responsabilidade da sociedade inteira um paciente com transtorno mental. Então a gente está querendo lançar, nós estamos lançando essa campanha, que é socializar, é transformar todo mundo humano igual, sistema igualitário. Então tá certo, Simone, queria te agradecer, desejar sucesso sempre, né? É uma causa nobre, é uma causa de importância para a sociedade. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser beneficiadas através do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e, se Deus quiser, daqui para frente vai ser cada dia melhor. Tá? Sucesso para vocês. Sucesso. Darcy, eu volto com você no estúdio.